dia, meu nono ano. Tudo bom? Vamos começar mais uma semana, né? Mais uma semana de aula remota. Amanhã, o governo do estado, através da Secretaria de Educação, mais uma vez vai dizer se vamos retornar ou se vamos prorrogar. Enquanto isso, vamos seguindo aqui em frente, não é verdade? Uma coisa boa é que o Conselho Estadual de Educação aqui de Pernambuco autorizou as avaliações digitais ou as avaliações remotas, né? Isso significa que estamos legalmente autorizados a fazer as provas de modo remoto. Mas já estamos estudando e analisando junto aos professores como vamos fazer tudo isso e com certeza faremos um vídeo, eu e a professora Tânia, explicando como vamos fazer e quando vamos fazer. Mas a melhor parte é que finalmente nos deram mais um norte, né? Amarraram mais uma ponta aí que estava faltando, autorizando a fazer as avaliações, que são aquelas que vão valer a média no boletim, né? Para a gente, o que é que isso interessa? Aqueles colegas que estão deixando para lá, que estão empurrando com a barriga, tem que se ligar agora, né? Principalmente quando for marcado a semana de avaliação, porque aí sim, essa média vai estar lá no boletim, vai estar na transferência, né? Enfim, vai ser a nota que vai valer. Então, se liga nisso, tá bom? Mas isso é outro assunto, isso depois nós faremos um vídeo específico para falar sobre isso, tá bom? Só estou fazendo um spoiler aqui. Bom, na nossa aula de hoje, antes de eu falar do assunto, vamos falar dos ruídos externos. Na nossa aula de hoje, teremos som musical externo, vamos ter cachorro latindo, criança gritando, passarinho, enfim, aquelas coisas naturais, não é? Das nossas aulas remotas, o que nos dá uma alegria. Indo para a parte didática, nós vamos corrigir o exercício que ficou do dia 14, né, na segunda-feira passada. A diferença é que é o seguinte, como nós já encerramos o livro de espanhol, tá certo? A gente já encerrou. Se você não completou seu livro, assiste a aula passada que nós encerramos o livro 1 de espanhol. Tá? Sempre lembrando que nós fazemos a atividade, explicamos a aula e na aula posterior fazemos a correção. Então, o teu livro, tanto de inglês quanto de espanhol, né, tá todo completinho. Se o seu não está, é porque você faltou alguma aula. Então, corre atrás, as aulas estão todas aí no YouTube. Tá joia? Então, nós vamos corrigir. Nós começamos a unidade 3. Vamos corrigir da página 164 até a 167. E a partir daí, a gente segue adiante. Como nós encerramos o livro 1 de espanhol, eu vou pedir emprestado a aula de espanhol. Eu conheço o professor é muito meu amigo, né? Vou pedir emprestado a aula de espanhol, o que significa que hoje nós teremos só a aula de inglês para que a gente encerre o livro 2 de inglês, tá joia? Significa que hoje a gente vai corrigir a aula passada e aí seguir em frente, tá bom? Assista a aula com muita atenção, faça as pausas que tiver que fazer, tá? E faça os exercícios de acordo com toda a explicação. Lembrando sempre que a presença na aula se dá com o envio das atividades, tá joia? Lembra que a presença também contará no nosso diário, tá joia? Então, vamos lá. Pega o seu livro 2 ainda, para a gente terminar hoje, o livro 2 de inglês, e abre na página 164. Vamos assim começar a nossa aula de hoje. Bom dia, vamos lá pessoal, todo mundo acordando, ânimo, coragem e dedicação. Começou a nossa aula de hoje. Bom dia. Então vamos lá.
Começando na página 164, né, nós tínhamos o início da unidade 3, Everyday Life. Nessa unidade, vamos aprender a usar o Present Perfect para expressar ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente, usando for e since. Eu relembro que quem ainda tiver, né, o livro do 8º ano, ainda do Pitágoras, nós já estudamos como utilizar o for e o since. Então, basicamente, no 9º ano, nós estamos fazendo uma revisão, tá? Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Para expressar ações que acabaram de acontecer usando o just. O just a gente já falou na aula passada. Vamos relembrar. Eu começo aqui, ó. Everyday chores, ou seja, o trabalho do dia a dia, né? What do you do every day? O que você faz todos os dias? Do you go to school? Você vai para a escola? A gente até queria, né, gente? Mas, enfim. Do you work in the house? Você trabalha em casa? Esse trabalho de casa pode ser entendido como o que a gente está fazendo agora, né? O trabalho em casa, mas também pode ser entendido como trabalho doméstico. Só que trabalho doméstico tem esse nome aqui, ó, household chores, tá? Esse daqui é que é mais entendido com trabalho doméstico, tá joia? Aí ele pergunta qual desses você faz na sua casa. Então a primeira tarefa era exatamente essa daqui, ó. Eu tinha as figuras, né? E eu tinha que colocar o nome em cada figura. Por exemplo, make the bed, que é arrumar a cama, não é verdade? Make the bed, deixa eu ver se vai assim. Arrumar a cama, eu tinha que colocar onde? Quem colocou aqui, ó, tá errado. Making the bed era essa daqui, né? Então, aqui eu tinha que colocar make the bed. Ok? Corrigido? Muito bem. O outro que eu tinha era, indo por aqui, ó. Take the trash out. Ou seja, jogar o lixo fora, colocar o lixo fora. E aí seria esse daqui. Não é verdade? Então, aqui eu tenho take the trash out. Take the trash out. Levar o lixo para fora, colocar o lixo, né, para fora. Take the trash out. Deixa eu baixar aqui. Então eu tenho aqui, ó, make the bed, take the trash out. Ok? Próximo, iron the clothes, ou seja, passar roupa. Iron, ferro, clothes, roupas. Passar a roupa. Eu tenho nesse daqui, né? Iron the clothes. Roupas. Passar ferro na roupa. Iron the clothes. Ok? No próximo, do the washing. Seria lavar a roupa. Do the washing. Seria esse daqui. Do the washing. Né? Colocar para lavar, lavar a roupa. Corrigido? Muito bem. Estou aqui na segunda coluna agora, ó. Na segunda coluna. Go shopping. Uns gostam, outros não, mas go shopping, tá? Fazer compras. Go shopping. E é todo tipo de compra, tá, gente? Qualquer tipo de compra. Fez compra, go shopping, tá? Make dinner, ou seja, fazer o jantar, cozinhar o jantar. Eu tô aqui, ó. Make dinner. Por que ele usou o verbo make? A gente também já estudou de uma forma, digamos assim, bem de bizu, né? Toda vez que eu preciso, como a gente fala, botar a mão na massa, utilizar as mãos, né? Colocar, eu vou
na grande maioria, usar make, não é? Que é o verbo fazer, porque o outro verbo fazer é o do, não é? Mop the floor é o próximo aqui, ó. Mop the floor, que seria o nosso passar o pano, lavar o chão, passar o rodo, enfim, lavar o chão, né? Ou limpar o chão, como você queira. Mop the floor. Mop the floor. Ok? Corrigido? Muito bem. E a última dessa coluna, eu tenho vacuum the floor. Ora, vacuum, aspirar. Né? Puxar através do vácuo, é o que a gente chama de aspirar. Vacuum the floor. Ok? Então vamos aqui, ó, para a terceira coluna. Eu começo com tidy the room. Tidy the room seria o nosso organizar o quarto ou arrumar o quarto, como a gente chama, que seria esse daqui, ó. Tidy the room. Ok? Seguindo em frente, eu tenho lay the table. Organizar a mesa, arrumar a mesa. E ele tá aqui, ó. Lay the table. Tá? Do the dish. Do the dish. Fazer os pratos ou limpar os pratos também pode ser, se você, né? Mas seria muito mais o fato do você organizar, do fazer também pode ser, né? O que chega mais perto seria esse daqui, ó, que ele está uma espécie de limpeza, né? Do the dishes, no plural. Do the dishes. E para terminar, walk the dog. Andar com o cachorro, passear com o cachorro. Para quem tem, né? Walk the dog. Ok? Então, essas foram as atividades, né? O household chores, atividades de casa, da página 164. Corrigido? 164. Não precisa mandar agora não, segura aí. Tá? Muda para 165. A 165, os exercícios seriam todos com respostas pessoais, né? Porque aqui ele fala em pairs, só que a gente não está trabalhando mais em dupla, né? Nós estamos ainda em isolamento, cada um cuidando do seu, né? Mas aqui as perguntas, ó. Quem faz a maioria dos trabalhos de casa na sua família? Você colocaria aqui. Qual das tarefas listadas acima, ou seja, essas daqui, qual das tarefas listadas acima você faz? Você colocava aqui. Qual, né, você nunca tinha feito? Qual que você acha que é um trabalho duro? Hard work. Qual dessas? Qual você acha que é light work, mais tranquilo, né? Qual você faz qual você faria, né? Qual você faria se você tivesse mais tempo? Isso a gente está falando dessas tarefas aqui. Então aqui, ó, eram respostas pessoais, não é? A mesma coisa desse quiz aqui, ó. Era um daqueles quiz, né, que tinha a resposta, aí cada resposta tinha a pontuação, que ele queria saber, na sua casa, se você era mais um ator, ou seja, você colocava mais a mão na massa e ajudava a fazer, ou na sua casa você é mais um espectador, né? E aí tinha um quiz, meio bem legal e bem divertido, né? Não deixa de ser divertido, certo? E aí, qual foi o resultado que deu? Você é mais ator ou espectador? Você faz mais o que em casa? Você ajuda mais ou você só fica olhando? Se você pudesse até o prato, né?
você esperava vir prontinho, tá? Então essa página 165 aqui, gente, ela é basicamente toda de resposta pessoal, tá bom? Mas aí eu posso ir para 166. 166, primeira coisa que eu tenho é o uso do just. Just. Usamos o just para dizer que uma ação acabou de acontecer. A gente escuta muito nos filmes, nas séries, enfim, né? Just now, exatamente agora. Just, acabou de acontecer. Se acabou de acontecer, eu vou usar o just. Presta atenção aqui, ó, que o verbo... Ui, passou aqui. O verbo, né? Ele está no passado, tá vendo? Ele está no passado, tá? E antes dele tem o verbo have. Por quê? Porque a gente está trabalhando o presente perfeito. Lembra que a gente está trabalhando o presente perfeito, tá? Que são ações que começaram no passado e ainda continuam no presente. Por exemplo, a frase You have just finished your homework. Você tinha, né, acabado ou exatamente agora acabou sua tarefa de casa. Your mom has just arrived. Sua mãe tinha chegado exatamente agora, nesse momento, né? Acabou de acontecer. A gente usa o just, tá? Segura essa informação que a gente vai precisar. Na sequência, eu tenho esse daqui, ó. Everyday chores around the world, ou seja, as tarefas diárias ao redor do mundo. Aí eu tinha 4 figuras, né? E tinha 4 textos aqui. Cada texto, ele se relacionava com uma figura, tá? Era só você colocar o número com o texto. A primeira figura, que estão essas crianças aqui, ó, dentro dessa canoa, né, navegando no rio, está certo quem colocou aqui, ó, número 1. E a história do Cauã, não é o Cauã da nossa turma, mas é outro Cauã que mora lá, né, no rio Amazonas, certo? É outro Cauã. No número 2 está certo quem colocou aqui, ó, Margaret, que mora em Belo Horizonte. Tá? Número 3, que é esse daqui, ó, número 3, está certo quem falou que era o Joaquim. E claro que o número 4, essa fila aqui, é da Naline, que mora em Nova Delhi. E essa fila é para pegar água potável, gente. Então, na página 166, corrige a primeira parte. E vamos para a segunda, o que termina o nosso exercício. Na continuação, eu tenho assim, ó. Ele fala, deixa eu aumentar aqui. Aqui, legal, vamos lá. Converse com o seu colega, a gente não conversou, cada um fez o seu, né? Qual figura ou como as figuras ajudaram você a descobrir as respostas? O que eles estão fazendo? Você já tinha feito alguma coisa similar, igual? Sim, não, enfim, você é que diz, tá? Mas aqui, ó, a resposta é pessoal. O que não é pessoal é a partir daqui. Porque aqui as perguntas de acordo com o texto. How long has Kawan lived by the river? Ou seja, quanto tempo, né, o Kawan morou, né, ou mora no rio? E a resposta está bem aí, né, no texto aqui, ó. All his life. Então aqui, ó. All his life. Toda
a sua vida, ou toda a vida dele. Ok? Legal. Segundo, how does Joaquim help at home? Ou seja, como o Joaquim está aqui em cima, cadê o Joaquim? O Joaquim está aqui em cima. Como o Joaquim ajuda em casa. Ora, ele começa aqui, ó. He had to make his bed and put his toy away, né? Nowadays, ou seja, hoje em dia, as tarefas de Joaquim incluem fazer, né, ou lavar os pratos após as refeições, jogar o lixo fora e andar com os cachorros. Então, muita coisa aqui, ó, por isso que ele botou 2 traços aqui. Vamos começar assim, ó. Primeiro que tem lá, make his bed. Então, make his bed é o primeiro que tem. Depois ele fala de do the dishes after the meals. Então, não, mas tem o toys, né? Ele fala do toys aqui também, né, gente? Put his toys away. Então, put. Aqui, onde vocês não dá para ver não, né? Deixa eu só baixar aqui mais um pouquinho. Ó, agora sim. Vamos lá. Put his toys away. Ok? Put his toys away. Aí as tarefas que ele já faz hoje em dia. Do the dishes. Do the dishes after the meals. Eu vou ajeitar tudo isso, tá, gente? E take the trash. Taking the trash. And, para terminar, walking the dog. Vamos organizar agora. Aumentando aqui. Legal. Pronto. Essas são as tarefas dele. Deixa eu só organizar aqui para vocês. Que é essa pronto. Agora foi. Make his bed. Fazer a cama dele, arrumar a cama dele. Put his toys away. Ou seja, organizar os brinquedos. Limpar os pratos, fazer os pratos, organizar os pratos depois das refeições. Jogar o lixo fora. Andar com o cachorro. Tá? Essa a página 166. Muda aí para 167, que ficou aqui nessa parte de cima para a gente terminar. Não foi? Essa parte aqui, ó, de cima. Legal, deixa eu só organizar aqui. Legal. Agora a pergunta é, como a Naline ajuda em casa? Segundo lá o texto, ela está naquela fila de espera de água, né? Então, ela carrega água. She carries water. Ou water, como você queira. Tá? She carries water. Quanto tempo, how long, quanto tempo a Naline faz esse tipo de trabalho? Segundo o texto, diz assim, ó. Since she was 8. Ou seja, desde quando ela tem 8 anos. Corrige essa. Quanto tempo Margarete ajuda em casa? Há quanto tempo? E aí no texto diz assim, ó. Since she was 5. Desde quando ela tem 5 anos de idade. E quais são as tarefas da Margaret? Quais são as tarefas que ela tem que fazer? Então vamos lá. Ela passa o aspirador, né? Então, do the vacuum, ou vacuum, se você quiser colocar como ação.
tanto faz, tá? Go, grocery shopping, ou seja, vai na loja de verdura, né? De frutas. And mop the floor. E passa o pano no chão, né? E limpa o chão. Certo? Lembrando que essas respostas de acordo com o texto. Tá? Então, essa foi a nossa atividade da segunda-feira passada. Página 164. Deixa eu diminuir aqui. Isso, vamos lá. Página 164, que foi essa aqui, ó. Tá? 164. A 165, a maioria era respostas pessoais, né? Aí sim, a 166, que a gente está falando sobre o just e o exercício. E o que termina aqui na 167. A gente ficou até aqui. Tá bom? Então agora, nesses 10 segundos, você vai me mandar correção das páginas 164, 166 e 167. Ok? Tô aguardando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Você já me mandou a correção, tá certo? Então vamos começar com a nossa atividade de hoje. Vamos começar primeiro, né, relembrando quando eu uso o since e quando eu uso o for. E aí eu vou falar literalmente relembrando, por quê? Porque no ano passado, né, para não dizer nos anos passados, mas só trabalhar com o oitavo ano, nós já trabalhamos e vimos a diferença do since e do for, tá? Mas vê só, usamos o presente perfeito, que é o have, mais o outro verbo principal, né? Presente perfeito, have, mais o verbo principal no particípio passado, né? Tá aqui, certo? Usamos o presente perfeito para falar de ações que começaram no passado e vêm até o presente. Isso nada de novo. Desde a página lá, 164, que a gente está falando sobre isso. O relembrar vem aqui, ó. Since é usado para designar um período que começa em certo momento do passado. Since. Segura aí. For designa um período ininterrupto que vem do passado até hoje. Então vamos lá para os exemplos. Naline has carried water since she was 8 years old. Ou seja, Naline tinha ou tem carregado água desde que ela tem 8 anos de idade. Ou seja, Naline começou a carregar água quando ela tinha 8. Naline agora tem 14 anos. Aí vê como ele diz, ó. Naline has carried water for 6 years. Ou seja, Naline tem carregado água por 6 anos. Essa é a grande diferença de quando eu vou usar since e quando eu vou usar for. Mas só segura essa informação porque mais na frente nós vamos ter um exercício somente sobre isso, tá? Joaquim has lived in Campinas for 3 years. Ou seja, Joaquim tem morado, tem vivido em Campinas por 3 anos. He started living in Campinas 3 years ago. Ele começou ou ele iniciou
a morar em Campinas 3 anos atrás. Ele vive em Campinas hoje. Since, desde. For, por, para. Ok? Legal. Seguindo em frente, eu tenho o seguinte. Child labor, ou seja, trabalho infantil. Então, eu tenho um texto que fala sobre, enfim, o trabalho infantil ou as formas de trabalho infantil ao redor do mundo, tá? Então, ele fala mundialmente, né, algumas opiniões, fala algumas estimativas, fala sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, que é no dia 12 de junho, tá? E sobre esse texto, ele tem aqui, ó, algum glossário, lembrando que o glossário é a palavra que ele coloca destacado, né? Só que ele não dá a tradução, ele diz o significado na própria língua, para que a gente comece mais ainda a ideia de tornar o inglês muito próximo da gente. A gente já usa tanto inglês, né? A gente sabe tanto, só não tem a coragem necessária de botar para fora o inglês que a gente sabe. Mas eu tenho certeza, e principalmente pelas publicações que eu vejo, enfim, né, o quanto a gente sabe inglês. Ah, mas eu uso o tradutor. Que legal, o tradutor é feito para isso, né? A gente só não pode ficar refém do tradutor. Por isso que aqui ele mostra a palavra e ele dá uma ideia na própria língua, como se fosse um dicionário. Do mesmo jeito que a gente tem um dicionário português-português, a gente também vai ter o dicionário inglês-inglês, que vai dar o significado de cada palavra, tá bom? O texto continua na página 168, nesse aqui, ó. O texto continua aqui, tá? E aí começa o exercício. O exercício diz assim, ó. Em pares, isso a gente sabe que não está trabalhando, né? Converse com seu colega de sala sobre essas questões. Ora, a gente só não vai ter esse diálogo aqui, mas eu quero saber a sua opinião sobre esses tópicos aqui, tá? Só para enfatizar, os tópicos estão bem fáceis de entendimento, tá? Você pode escrever aqui, ou você pode escrever no seu caderno, enfim. A ideia, volto a dizer, é você trabalhar, você se apoderar, você tornar a cada dia a língua inglesa mais perto de você, mais fácil de você, né? Nós vemos no nosso dia a dia o quanto a língua inglesa vem nos bombardeando e a gente tem que tornar isso natural, não é verdade? Seja com palavras que vocês usam no dia a dia, vou chipar, vou dar um like, enfim, nós vivemos rodeado da língua inglesa e a gente tem que tornar isso natural, não é? Então, vamos lá. Sobre o texto, tá, gente? Sobre o texto, tá? How do you see work? Ou seja, como você entende esse trabalho? O trabalho que a gente está falando, trabalho infantil. Is it necessary? É necessário. In an ideal world, ou seja, em um mundo ideal, what kind of work would people do? Que tipo de trabalho as pessoas fariam? E assim, todos esses tópicos aqui, tá? Lembrando que são respostas pessoais, tá? Você pode responder aqui no teu livro ou no caderno, se você quiser. Tá joia? Aqui respostas bem curtinhas, tá? Por que respostas bem curtinhas? Porque o principal, ó, vai estar aqui. Agora, escolha um desses tópicos, ou seja, um desses tópicos aqui, e escreva sobre ele. Gente, o que eu mais gostei desse exercício foi exatamente isso.
Aqui você vai ter a liberdade, tá, de trabalhar, e veja que você tem uma ferramenta incrível, tá? Volto a dizer, você tem um tradutor simultâneo. Eu só peço para que você não fique refém dele, porque às vezes a gente sabe muito, mas vai na comodidade de colocar no tradutor simultâneo e eu fiz como tradutor, eu só fiz uma cópia, né? Ao passo que, não, eu sei fazer isso daqui. O que é que eu vou trabalhar nessa tarefa aqui? Eu vou escolher um desses tópicos, o que eu achei mais interessante, tá? E vou escrever sobre ele. Como assim? Por exemplo, se eu escolher esse tópico aqui, ó. How do you see work for people your age? Ou seja, como você analisa, como você vê o trabalho para as pessoas da sua idade? Is it good or bad? Ou seja, é bom ou é ruim? Digamos que eu vou escolher esse tópico aqui para falar, tá? Ora, nessa primeira parte eu já respondi, certo? Aqui, ó, eu só vou aprofundar. Eu vou dizer o que é que eu acho mais sobre qual a minha opinião mais profunda sobre isso, né? Será que é bom? Será que é ruim? Né? Eu gosto mais, eu não gosto mais? E por aí eu vou trabalhar a língua inglesa, certo? Volto a dizer, gente, aqui nós temos a experiência e nós temos a capacidade e o trabalho de desenvolver, de tornar a língua inglesa mais próximo da gente, tá bom? Bem facinho, bem facinho, bem facinho. Joia? Legal. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá? Ele diz assim, ó. Em grupos, façam cartazes usando algumas palavras que nós aprendemos, né? E promova o fim do trabalho infantil. Você pode, né, fazer frases como no more, não mais, stop, pare, we want alguma coisa now, ou seja, nós queremos alguma coisa. Essa reticência significa o que você vai botar agora. Against all, ou seja, contra todo ou contra tudo o que? E aí você botar we need, nós precisamos, e alguma coisa. For more, para mais, e alguma coisa. Essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui, a gente não vai fazer esse trabalho dos cartazes, não vamos. Aqui é só para a gente ter esse vocabulário, ou seja, que tipo de expressões nós podemos utilizar para começar alguma coisa, e principalmente na língua inglesa. É mais um trabalho de vocabulário, tá joia? Então, vê só, nós temos a página 167, que é o início do texto, que continua na 168, aí temos 2 exercícios na 168. O primeiro, esses dos tópicos, respostas pessoais, e o segundo é o que você vai escolher um dos tópicos, lembrando que aqui, ó, fui eu que gravei, não precisa ser esse não, você é que vai escolher. Você vai escolher um dos tópicos e escrever aqui. Entendido? Legal? Beleza. Para essa situação, eu vou... Vamos lá, 2 minutos. Tá ótimo, 2 minutos. 2 minutos e aí você me manda exercício da página 168. Tá joia? Estou aguardando.
Muito bem. Você me mandou o exercício da 168, tá? Antes da gente seguir em frente, duas coisas. No exercício anterior, da página 168, essa daqui, ó, eu volto a relembrar essa daqui, tá certo? Que não existe resposta certa ou resposta errada, até porque a resposta aqui é pessoal, né? É a sua opinião, tá joia? Então, a minha tá mais certa do que... Não tem isso. É a sua opinião. Agora, lógico, a gente não pode, como diz o ditado, viajar na maionese, ou seja, escrever uma coisa que não tem nada a ver, né? Isso. Seguindo em frente. Vamos lá. Página 169. Nós começamos as atividades de revisão desse capítulo 3. Então, na página 169, o primeiro exercício diz assim, ó. Coloque as expressões na coluna correta. Ou seja, com essas expressões aqui, essas expressões, qual é a que você usa for e qual é a que você usa since? Nós já tivemos um exercício semelhante a esse aqui, até que caiu em prova do ano passado. Quando é que a gente usa for? Quando é que a gente usa since? Né? A gente já viu isso bem direitinho. 2 months, 2016, 1 week, a long time. I was born, my birthday, the beginning of the semester, last summer, 3 days, 5 years. Então, qual deles eu vou botar na coluna do for? Qual deles eu vou colocar na coluna do since? Eles estão iguais, ou seja, nem sobra espaço, nem sobra palavra, tá? Tem a quantidade correta que vai para for, a quantidade correta que vai para since. Legal? Muito bem. Aqui, ó, no segundo, aí é que é mais fácil mesmo. Vê, responda estas perguntas sobre você mesmo, yourself, sobre você mesmo, usando ou for, você pode usar o for, né? Dependendo de como você vai usar o for, ou o since. Lembrando da regrinha de cada um. As perguntas pessoais, tá? Você pode usar algumas das expressões do exercício 1, ou seja, alguma dessas expressões aqui, certo? Então, ele começa assim, ó, letra A. How long have you lived in your city? Ou seja, quanto tempo você está morando ou tem morado, né, na sua cidade? Letra B. How long have you studied at this school? Quanto tempo você tem estudado, você está estudando, né, nesta escola? How long have you had this book? Ou seja, há quanto tempo você tem este livro? How long have you known your best friend? Há quanto tempo você conhece seu melhor amigo? Tá? Lembrando que todos terão o seguinte início. I have. Aí tenho que colocar o verbo que eu estou usando, né? No caso daqui, lived. No caso daqui, studied. No caso daqui, had. E daqui, known. Em todos, eu começo I have, boto o verbo, e aí a diferença é quando eu vou usar for e quando eu vou usar since. Tá? Se liga nisso. Lembrando que a explanação do for e do since é o que está na página 167.
tá? Dica: geralmente quando eu uso for, eu uso uma quantidade, seja de dias, seja de semanas, seja de meses, de ano, eu uso uma quantidade, tá? Ou eu uso uma enorme quantidade não definida, quando eu uso o for. Se liga nisso. Se eu for usar ano, se eu for usar um período específico, ou seja, desde quando eu nasci, enfim, a partir do meu aniversário, tá? É que eu vou usar o since. Se liga nisso que dá certo. Legal? Muito bem. Esse terceiro aqui, ó. Esse terceiro aqui, tá? A gente, a princípio, não precisa fazer. Por quê? Porque você teria que perguntar, né? Fazer duas dessas perguntas a um colega de sala. Então, esse daqui, por enquanto, a gente não precisa fazer, certo? Vou até passar um traço assim, ó. Que a gente, por enquanto, não vai fazer esse daqui. Legal? Mas aí sim, eu posso terminar essa página 169. A 169, muito fácil. Complete as expressões com as tarefas de casa e com os verbos que estão faltando. Ou seja, eu tenho as tarefas: the floor, the bedroom, the table, the dog, the trash out, the bed, the dinner, the clothes, shopping. Eu só preciso colocar o verbo que dá o comando a cada um. Gente, isso nada mais é, nada menos é do que uma revisão do que a gente começou a lição. Ou seja, esses verbos, eles estarão na página 164. Tá bom? Legal? Então, página 169, nosso exercício. Facinho, facinho. Mais 2 minutinhos. Muito bem. Então, você fez a 169, né? Me mandou. Vamos agora para 170. Aqui nós vamos ter o seguinte. Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor para todo mundo. Vê só. Nesse segundo aqui, completa as sentenças conjugando os verbos entre parênteses no presente perfeito.
Lembrando que, se eu estou trabalhando no presente perfeito, eu tenho que usar ou o verbo have ou o verbo has. Lembrando que o has eu vou usar somente na terceira pessoa do singular. No caso, he, she ou it. E o verbo principal, que é esse que está entre parênteses, ele tem que estar no particípio passado. Tá? Joia? Muito bem. E na segunda parte aqui, ó, esse segundo traço aqui, eu vou completar ou com for ou com since. Então, nessa primeira parte, eu vou usar o presente perfeito. Essa segunda parte, eu vou usar ou for ou since. Eu vou fazer só o primeiro aqui, ó. Letra A. Nós, we. Ora, se é we, eu vou usar have, we have. Eu vou ter que usar o verbo know, que é o verbo saber ou conhecer. Ele é irregular. Então, eu vou ter que colocar no particípio passado. Ele é irregular, então ele fica knowing, com N no final. Ok? Fiz a primeira parte. Ele está no presente perfeito. We have known our teacher. Agora, essa segunda parte aqui, eu tenho que saber se eu vou usar since ou se eu vou usar for. Então, nós tínhamos conhecido nosso professor o início do ano. Eu vou usar desde o início do ano ou por início do ano. A resposta certa aqui, since the beginning of the year. Ok? Você vai fazer a letra B, C, D e E. Primeira parte, presente perfeito. Segunda parte, since ou for. Legal? Muito bem. No exercício 3, eu gosto muito desse exercício porque nos faz praticar de uma maneira bem legal. Deixa eu só diminuir aqui agora. Para dar isso. Vamos lá. No exercício 3 eu tenho o seguinte, ó. As palavras estão todas embaralhadas. A gente vai ter que colocar em ordem e formar a frase corretamente, tá? Elas estão embaralhadas, a gente vai ter que desembaralhar e formar a frase corretamente. Por exemplo, aqui, ó, na letra F, só fazer a F aqui. O único que começa aqui com letra maiúscula é o he, não é verdade? Então eu sei que eu começo com ele. He wishes. He wishes. Aí eu tenho outro he com letra minúscula. He had a better salary. Essa é a resposta da letra F. He wishes he had a better salary. E o ponto final. Entendido? A mesma coisa você vai fazer. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. As palavras estão embaralhadas. Você vai desembaralhar e formar as frases corretamente. Legal? Muito bem. Agora, esse quarto aqui, ó, ele precisa muita atenção. Por quê? Let's practice. Vamos praticar. Complete
com o verbo apropriado na forma correta. A grande situação aqui é que é o seguinte, eu só vou utilizar o que está, tá certo? Na frase, só que eu tenho que prestar atenção para que ele faça sentido. Por exemplo, have you washed the dishes? Você ou tinha você lavado os pratos ou você já lavou os pratos? Yes, sim. I, lembre que eu estou trabalhando no presente perfeito, não é? Então, I have just, tá aqui, ó. E qual é o verbo que eu vou usar? O verbo lavar. Washed. Essa é a resposta do primeiro. Eu tenho uma pergunta e aqui eu dei a resposta. Só que a letra B, ó, ela é diferente. Porque eu tenho he just his clothes, as roupas dele. Now they clean. Clean não é o verbo limpar, limpas, não é? Então, ele, aqui eu vou usar have ou has? Eu estou com he, terceira pessoa do singular. Just, ou seja, aquele que eu uso exatamente agora. E para que as roupas dele estejam limpas, o que foi que ele fez? Isso mesmo. Ok? A mesma coisa eu vou fazer com a letra C. Veja que aqui eu estou usando shopping, né? Aqui, ó, eu tenho table, né? Table, mesa. Geralmente a gente arruma a mesa, né? Os verbos que eu vou usar aqui, ó, são os verbos que eu comecei no início da lição, ou seja, lá na página 164. É só a diferença aqui é que ele já está fazendo em frases, mas são os mesmos verbos que nós trabalhamos desde o início da lição. Entendido? Muito bem. Terminando essa página 170, ele quer que você escolha a expressão de tempo correta usando o presente perfeito, tá? Então, eu sempre vou ter a frase, né? Algumas você vai decidir se é o correto since ou for. Algumas você vai ver se é correto just ou since, just ou for. Qual a expressão de tempo correta para cada frase? Você pode sublinhar, você pode marcar texto, você pode circular, tá? Legal? Então, essa é a página 170. Para a gente terminar, deixa eu ir logo para 171, porque a 171 só tem o Max Challenger. Essa questão caiu no Enem. Eu tenho um anúncio, né? Eu tenho aqui um cartaz, tá? Com algumas informações. E a pergunta é o seguinte, vê só. Deixa eu botar aqui. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate Was, o site é esse daqui, ó. O site é esse daqui. Kate Was é essa daqui, ó. Kate Was. Só que esse site aqui, ele está falando sobre o quê? Ou seja, o que foi que essa Kate Was fez aqui? Entendido? Legal. Então, a resposta certa é, um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internata Kate Was, ela fez o quê? Comprou comida em promoção, inscreveu-se em um concurso, fez doação para a caridade,
participou de pesquisa de opinião ou voluntariou-se para o trabalho social? Qual a resposta correta de acordo com isto daqui? Tá? Se você prestar atenção aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, principalmente nesse verbo aqui, ó. Share. Você vai saber qual a resposta aqui. Entendido? Então, eu tenho a página 170 e 171. Vou botar mais um contador de 2 minutos para que você me envie essas atividades. Legal? Começando! Muito bem, meu 9º ano. Legal. Como eu falei, tá certo? A gente terminou o exercício do capítulo 3 do livro 2, tá? Já conversei com o professor de espanhol, ele me liberou essa segunda aula. E aí nós vamos começar o capítulo 4, tá? Lá na página 172. O capítulo 4 é um capítulo pequeno, é muito de resumo, principalmente a gente trabalhando o presente perfeito, certo? Só que eu queria começar com a página 176, porque ele vai ter um listening. O exercício, ele tem um listening. Então eu quero começar o capítulo 4 pela página 176. Vamos lá? Abre aí, por favor, página 176, livro 2 do livro de inglês. Vamos? 176. Então, vamos lá. Pessoal, nesse capítulo 4, nós vamos falar sobre viagem, a gente vai falar sobre descanso, a gente vai falar sobre várias coisas legais. E, dentre isso que nós vamos falar sobre voluntarismo, né? Voluntarism. Aqui ele está fazendo uma junção de você ser voluntário ao mesmo tempo que faz o turismo. Tem muito pacote de intercâmbio que você junta essas duas situações. Você ser voluntário em algum trabalho e ao mesmo tempo fazer turismo, certo?
Nós vamos falar também sobre gramado, mas onde eu quero começar é nessa página aqui, ó, 174. Essa daqui, tá? Eu tenho o seguinte, ó, a voice message home, ou seja, o Derek, tá, que é o nosso personagem, ele mandou uma mensagem, deixou uma mensagem, tá, para os pais, comunicando algumas coisas. Ele chegou na Tunísia, tá aqui, parará, e mandou uma mensagem para os pais dele. Dentro dessa mensagem, esse é o exercício aqui, ó. Ouça essa mensagem e marque as seguintes frases, que são essas daqui, se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Então eu vou começar o capítulo 4 pela página 176, porque ele tem esse listening aqui. Nós vamos ouvir, eu vou passar 3 vezes, e você vai ver se essas frases aqui, dentro do que você ouviu, se elas são verdadeiras, aí você coloca true, né, em inglês, verdadeiro, ou F de false, ok? Então vamos lá. Primeira vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estão me vendo aqui no reflexo? Primeira vez. Hi, Mom, Dad. I arrived in Tunis yesterday, and I haven't called you because Wi-Fi here is terrible, and I was really tired. I haven't met anybody from the volunteering project yet, but I've already talked to them. So, they're going to pick me up in a few hours, and we're traveling to the community. Well, I'm fine. The place is awesome. Very different from what I had imagined. The weather's been sort of cold and windy, so I haven't been to the beach yet, but I've already visited the ruins of Carthage. I went there this morning in one of those sightseeing tours. The site is quite impressive. Here, I'm sending you a picture of the place. Well, this is just to say that I'm fine. I'll try to call you again later before we leave. And then again when I arrive in my final destination. Can't wait. I'm really excited. Love you. Bye. Vamos lá, segunda vez. Hi, Mom, Dad. I arrived in Tunis yesterday, and I haven't called you because Wi-Fi here is terrible, and I was really tired. I haven't met anybody from the volunteering project yet, but I've already talked to them. So, they're going to pick me up in a few hours, and we're traveling to the community. Well, I'm fine. The place is awesome. Very different from what I had imagined. The weather's been sort of cold and windy, so I haven't been to the beach yet, but I've already visited the ruins of Carthage. I went there this morning in one of those sightseeing tours. The site is quite impressive. Here, I'm sending you a picture of the place. Well, this is just to say that I'm fine. I'll try to call you again later before we leave. And then again when I arrive in my final destination. Can't wait. I'm really excited. Love you. Bye. Terceira vez. E aí a gente já vai se acostumando com o que ele está falando. Terceira vez, com calma. Hi, Mom, Dad. I arrived in Tunis yesterday, and I haven't called you because Wi-Fi here is terrible, and I was really tired. I haven't met anybody from the volunteering project yet, but I've already talked to them. So, they're going to pick me up in a few hours, and we're traveling to the community. Well, I'm fine. The place is awesome. Very different from what I had imagined. The weather's been sort of cold and windy, so I haven't been to the beach yet, but I've already visited the ruins of Carthage. I went there this morning in one of those sightseeing tours. The site is quite impressive. Here, I'm sending you a picture of the place. Well, this is just to say that I'm fine. I'll try to call you again later before we leave. And then again when I arrive in my final destination. Can't wait. I'm really excited. Love you. Bye. Ok? Então, com esse listening, você vai responder se essas frases aqui
se elas são verdadeiras ou se são falsas, tá? Antes de eu explicar aqui quando é que eu uso o already e quando é que eu uso o yet, com esse mesmo listening, nós temos esse exercício aqui, ó. Esse exercício diz assim: vamos praticar. Responda estas questões. Did Derek expect to talk to the people of the volunteer program? Ou seja, ele tem a expectativa de conversar com as pessoas no programa de voluntariado. Essas respostas aqui também é de acordo com o listening que nós fizemos aqui. E muitas dessas respostas daqui de baixo, ó, dessas daqui, vai depender desse verdadeiro ou falso que você colocou aqui, certo? Então, esse do listening, ele serve para essa resposta daqui e esse daqui. Lembrando que o listening você pode ouvir quantas vezes você quiser. Basta voltar essa videoaula. Legal? Muito bem. Essa página 176 foi por onde nós começamos, tá? Para que a gente não perca aqui a página, vamos lá. Already e yet. Ele diz assim, ó. Usamos already para designar algo que já aconteceu. Se liga nisso aqui, ó. E usamos yet para falar de algo que não foi concluído ainda. Essa é a grande diferença. Already, yet. Se eu for traduzir em inglês, todos os dois vai ter um sentido de já. Já teve alguma coisa, ainda não fez, já, ainda, enfim, ainda, tá? Already e yet. A diferença vai ser quando eu vou usar cada coisa. O already já aconteceu. Yet ainda não foi concluído, tá? E aí, ó, nesse quadradinho azul, nesse aqui, ó, aqui, legal. No quadradinho azul, deixa eu aumentar aqui e virar para cá. Ó, ele diz assim, ó, already pode algumas vezes sugerir surpresa ou que alguma coisa não era esperado. Are you up already? Ou seja, você já está de pé, né? Ou seja, não estava esperando que você estivesse levantado tão cedo, tá? Already. Vê o yet. Yet pode também ser usado na interrogativa. Neste caso, ele, né, o yet, terá um significado similar como o already, ou seja, eu posso usar o yet na interrogativa, tendo o mesmo significado do already, ok? Have you finished? Deixa eu levantar aqui mais um pouquinho. Isso. Have you finished your work yet? Você já tinha terminado seu trabalho? Já tinha terminado? Eu pensei que você tinha ou que estava fazendo ou iria fazer, né, o seu trabalho mais tarde. Então, eu também posso usar o yet na interrogativa. Joia? Legal. Agora, vê essa informação daqui, ó. Essa informação daqui. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Agora, vê essa informação aqui, ó. Note que, em inglês, não podemos falar he hasn't arrived already. Ou seja, eu não posso usar o already, esse daqui, ó,
Eu não posso usar na negativa. Não. Se eu estou usando uma frase na negativa, eu vou usar o yet. Tá aqui, ó. Negativa, negativa. Se eu estou usando a frase na negativa, eu não posso usar o already. Eu vou usar o yet. E ele geralmente virá no final da frase. Legal? Muito bem. Então, primeira parte, página 176. Certo? Bom? 4 minutos desse exercício aqui. 4 minutinhos. 4 minutinhos sem choro e sem aperreio. 4 minutos. Para eu poder voltar lá para o início da lição. Tá bom? Vamos lá. Começou. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go
Muito bem, pessoal. Então, vê só. Eu comecei lá pela página 176, né, no listening, porque literalmente é a que vai dar mais trabalho, por causa do listening, tá? Porque o restante da unidade 4, como eu falei anteriormente, ela é bem curtinha e ela é muito mais prática de resolução, né? O título, Take a Break, ou seja, tirando um tempo, tendo um tempo, tirando uma folga, né? Que você, em vários casos, né? Tem até a propaganda do Kit Kat, que é Have a Break, né? É a mesma coisa de Taking a Break, teria o mesmo significado. Tá joia? Então, nessa unidade a gente vai falar sobre férias, né? Coisa que eu acho que muita gente aí tá querendo. Tô mentindo? Tô, nada. E nesse Take a Break, o primeiro exercício muito fácil. Ó, eu tenho aqui holidays. Holidays pode ser viagens, podem ser feriados, pode ser, enfim, curtição, tá? Aí eu vou ter sightseeing, outdoor activities, cruise. Aí tenho camping, photo safari, relaxing, study e volunteerism. Volunteerism, que vai ser a temática dessa nossa lição. É onde eu ligo o trabalho voluntário com o turismo. O que acontece muito, tem muita... aqui tá um pouco, né, da explicação, uma forma de turismo, ou quais os viajantes participam de um trabalho voluntário, né? Tipicamente para a caridade. Tem muito trabalho de intercâmbio que eles fazem através desse trabalho voluntário junto com o turismo, certo? O primeiro exercício da página 172, o que é que ele quer que você faça? Ele está dando aqui as dicas, tá? Ele está te dando aqui as dicas e, através da dica, ele quer que você coloque uma dessas palavras aqui, tá? Ou relaxing, camping, sightseeing, outdoor activities, cruise, photo safari, volunteerism ou study. Cada uma dessas vai para uma dessas aqui dicas, certo? Essa é o primeiro exercício. Fácil, tá? Na página 173, ele fala basicamente sobre o turismo voluntário. Aí ele fala do Derek, que é aquele que a gente começou fazendo o listening, né? Fala sobre viagem e algum trabalho voluntário. Aqui ele fala, né, sobre isso. Continua aqui com o texto do Derek. E ele quer que você complete essas 3 frases aqui de acordo com esse texto daqui, ó. Volunteerism. Essas 3 frases aqui, esses 3 tópicos aqui, você vai completar de acordo com esse texto aqui. Por isso que eu falei que era bem fácil, mas muito fácil. Muito fácil. Certo? Seguindo em frente, nessa unidade 4, sobre o Brasil, em Brasil, ele está falando, lá no Rio Grande do Sul, do Festival de Filme de Gramado. Então, ele fala do Rio Grande do Sul, mostra a bandeira e a história da bandeira, e especificamente ele vai falar sobre a cidade de Gramado, né? Lá no Rio Grande do Sul, onde tem o Festival de Cinema de Gramado, tá? Esse é o Palácio das Artes, fica na rua central de Gramado, e este é o prêmio no Festival de Cinema, certo? Sobre esse texto, ele coloca
duas perguntas. Procure, deixa eu levantar aqui mais aqui, para botar as duas perguntas, vamos lá. Primeiro, procure na internet informações sobre Gramado. Escreva sobre lugares e coisas que você desejaria visitar, desejaria fazer, desejaria ver nesta cidade. Vou dar uma dica, em Gramado tem várias fábricas de chocolate. Muito bom. Se você iria para Gramado, quais os lugares que você gostaria de visitar lá? Que coisas você desejaria fazer lá? Então aqui, ó, a resposta é mais do que pessoal. Você vai pesquisar sobre a cidade de Gramado e colocar as suas preferências. Professor, em inglês? Claro, a gente está fazendo tudo para treinar a língua inglesa. Feito? Muito bem. O segundo, ele diz assim, ó, passei muito aqui. Vamos lá. Então, pesquise sobre o Festival de Cinema, o Festival de Filme de Gramado. Certo? Identifique os filmes que já participaram e quais deles ganharam o prêmio. Dentro dessa pesquisa que você fez, qual desses filmes brasileiros que ganharam prêmio lá, você já viu, né? Se já teve algum filme estrangeiro que ganhou o prêmio, tá? Qual desses filmes você não viu, ó? Não viu, tá? Qual deles você gostaria de ver? E se você gostaria, né, de ir ao Festival de Filme de Gramado. Então aqui também, ó, é resposta pessoal. Aqui você pesquisou sobre a cidade, tá? Aqui você pesquisou sobre o Festival de Cinema. Tá joia? Essa é o exercício da página 175. Simples, direto e tranquilo, que é para você pesquisar sobre primeiro a cidade de Gramado, depois o Festival de Cinema de Gramado. Tá bom, meu nono ano? E aí, o outro exercício é na página 176, que foi por onde nós começamos, tá? E vamos parar por aqui. Então, você tem para me mandar nessa unidade 4, a página 172, que é o início da lição, 172. Cadê? Aqui. Vamos lá, isso. 172, 173, 174. 174 é só o texto, né? Aí 175 é o exercício. E 176 foi por onde nós começamos a lição. Tá bom? Então, hoje, aula somente de inglês, capítulo 3, correção e exercício, capítulo 4, exercício. Na próxima segunda-feira, nós teremos a correção e o encerramento do livro com a 177 em diante, mas aí a gente vai fazer passo a passo. Tá joia? Dúvidas, estou aqui no grupo ou, se precisar, no WhatsApp. E os exercícios só no WhatsApp, no privado, que é o que equivale à presença na aula de hoje. Tá bom? Um bom dia, ânimo, coragem e dedicação. Vamos em frente.